Gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você estará assistindo esse vídeo aula, mas o importante é que você assista. Vamos dar prosseguimento aos conteúdos da nossa disciplina de contabilidade nessa aula assíncrona, conforme previamente já conversado com vocês, né? Bom, nós estamos na terceira aula, mas é sempre importante resgatar para vocês as noções preliminares do que é contabilidade, né? Lembrando que contabilidade, nós dissemos que ele é uma ciência. Se é uma ciência, tem método, ok? Mas ela é uma ciência que, por método, visa o que? Estudar e controlar o patrimônio. Já vimos que patrimônio são os bens, direitos e obrigações das empresas. Mas se você voltar, né, no material da nossa primeira aula, eu disse para vocês que a contabilidade ela tem funções também, né? Então, ou seja, esse método científico, né, que a contabilidade se utiliza, tem duas funções básicas. Função administrativa, que é controlar o patrimônio por meio dos registros, né, contábeis, e a função econômica, que é analisar esses registros feitos, que é a apuração do crédito. Ficou faltando o Czinho aqui, né? Que é a apuração do crédito. Mas no final das contas, né, a função administrativa e a função econômica da contabilidade visam prestar informações para os stakeholders, lembra? Stakeholders, que são sócios, né, e acionistas da empresa, e prestar informação para os shareholders, lembra? Que são o que? Os bancos, governos, clientes, ou seja, o mercado em si, né? Então, do ponto de vista de definição, né, estamos fazendo um resgate do que é a contabilidade, né? Então, vamos trabalhar, né, um pouquinho dos conceitos gerais da contabilidade, né? A contabilidade, já que ela é o estudo, né, do patrimônio, a maneira com que esse patrimônio ele se organiza, né? Ele se define e se organiza, como eu disse, né? Patrimônio, que é? Bens, direitos e obrigações, ok? Didaticamente, está definido, né, em lei, e também a estrutura de análise contábil no mundo inteiro vai funcionar assim, ok? Tudo o que é bens e direitos de uma empresa ou organização, ok, é chamado de ativo. Tudo que é obrigações e patrimônio líquido é chamado de passivo. Aí você deve estar se perguntando, mas espera aí, como assim patrimônio líquido, né, é uma obrigação da empresa, está no lado do passivo, né? É que no patrimônio líquido está registrado, ok, as obrigações da empresa ou da organização para com seus sócios, acionistas e proprietários, ok? Então esse é o conceito de patrimônio líquido que nós vamos verificar mais para frente. Mas é importante o que você saber que tudo que é bens e direitos da empresa está no lado do ativo, e tudo que são obrigações com terceiros, ok? E obrigações com sócios, patrimônio líquido. Obrigações com terceiros é chamado de obrigações, nós chamamos de passivo, está do lado do passivo, ok? Nunca esqueça isso, isso é o básico para compreender contabilidade. Okay? Então nós vimos que patrimônio são bens, direitos e obrigações. Os bens, eles podem ser tangíveis, ou seja, é aquilo que se pode pegar, que se enxerga, que são o que, gente? Dinheiro é um bem? É. Móveis é um bem? É. Imóveis é um bem? É. Leasing, né? Alguns de vocês vão se lembrar do leasing, né? Que era um contrato, né, de aluguel de maquinário que se fazia,
quando o dólar, né, ainda ele era muito baixo. Foi muito comum nos anos 90 e começo dos anos 2000, tá? Mas, ou seja, tudo que uma empresa, ok, tudo que pertence a uma empresa que ela adquiriu, né, é chamado de bens tangíveis. E bens intangíveis são as marcas e patentes. É aquilo que não dá para se pegar com a mão, mas sabe que existe. Um exemplo de um bem intangível: a marca Coca-Cola, a marca Nike, ok? São bens que valem muito, valem bilhões e bilhões de dólares. Direitos são, né, documentos que podem futuramente se transformar em dinheiro e que pertencem à empresa. Que podem ser o que, gente? Duplicatas a receber. É um grande exemplo de um direito que a empresa tem. A empresa vende a prazo e ela fica ali com um título de crédito, né? Ou seja, ela fica com um documento dando ela direito de cobrar, né, de quem comprou o produto dela, né? Ela tem o direito de cobrar desse cliente o pagamento do produto comprado e já entregue. Ok? E as obrigações? Obrigações são as duplicatas a pagar, salários a pagar, impostos a pagar, empréstimos a pagar. Então, ou seja, são as obrigações com sócios, ou melhor, obrigações com terceiros. Terceiros são aqueles que não pertencem à empresa, e obrigações com sócios, ok? Então, o ativo, já que ele é composto pelos bens e direitos, é no ativo que está aquilo que nós chamamos de aplicação dos recursos. Como assim aplicação dos recursos? A empresa, quando entra recurso para ela, entra dinheiro para ela, essa empresa ela começa a aplicar esse dinheiro. Como? Ela começa a aplicar esse dinheiro fazendo aplicações financeiras propriamente dito. Mas quando a empresa compra um maquinário, é dívida? Não, é investimento. Então a empresa está aplicando recursos na compra de um maquinário, a empresa está aplicando recursos na compra de material de escritório, a empresa está aplicando recursos na compra de matéria-prima para formar estoque. Então, ou seja, quando a empresa está adquirindo algo para si, é chamado de aplicação de recursos. Toda vez que a empresa adquire algo, aquele material que ela está adquirindo, ou aquele direito financeiro que ela está obtendo, é chamado de aplicação de recursos e sempre será registrado do lado do ativo, ok? E o passivo, ele é composto, né, pelas obrigações e pelo patrimônio líquido, é o grupo onde estão as origens do recurso. Como assim? Onde está a minha dívida? Como assim origem dos recursos? Por que origem dos recursos? Porque o que acontece? Quando uma empresa, né, na realidade, ela está comprando matéria-prima, vamos pensar na empresa, uma loja de roupa. Quando ela compra, ok, as roupas da confecção, né, ela tá comprando aquela roupa para poder revender na loja. Então aquela roupa é uma origem de recurso. Então quando a empresa também ela faz um empréstimo de capital de giro, né? Empréstimo de capital de giro é aquele empréstimo que a empresa busca para poder se manter dentro do mês. Capital de giro é o dinheiro necessário para a empresa se manter dentro do mês. Então, ou seja, origem de recursos, né, é como a empresa financia a sua atividade. Vamos repetir? Origens dos recursos é como a empresa financia as suas atividades, seja com terceiros, sejam com sócios. Bom, quando a empresa vai registrar esse financiamento por meio de compras junto a fornecedores, né, por meio de empréstimos bancários, por meio de financiamentos de longo prazo, tudo isso é registrado do lado do passivo. Por quê? Porque se torna uma obrigação da empresa, né? E do lado do passivo também está o patrimônio líquido. Patrimônio líquido onde está registrado o capital social da empresa. O capital social da empresa é o dinheiro, é os recursos financeiros que os sócios colocaram na empresa. Então a empresa passa a dever para os sócios. Bom, no patrimônio líquido também que fica registrado, né, os lucros, os prejuízos, né, e o patrimônio líquido ele sempre vai equacionar, vai equilibrar o balanço patrimonial, ok? Então, quando você olhar um balanço, tudo que você vê
do lado do ativo, né, são os direitos, os bens e direitos da empresa. Tudo que você vê no lado do passivo são as obrigações e o patrimônio líquido da empresa, ou seja, são as dívidas que a empresa tem com terceiros, ou seja, terceiros são aquelas empresas ou pessoas que não pertencem, que não são donos da empresa, e o patrimônio líquido é as obrigações que a empresa tem para com seus sócios ou acionistas. Vamos seguir mais um pouco? Vamos lá. Então, né, na realidade, né, o patrimônio ele é algo dinâmico, então ele vai sofrendo as mutações. Bom, o que pode modificar o patrimônio? O que é modificar? O que pode aumentar ou diminuir o patrimônio? Receitas. Receitas aumentam o patrimônio. Bom, por onde ocorrem as receitas? Por meio das vendas de produtos, de mercadorias, por meio das vendas de bens, do ativo mobilizado. O que é ativo mobilizado? É um imóvel que a empresa tem, por isso é imobilizado, um imóvel, um terreno. Então, quando a empresa faz uma venda de tudo isso que vai entrar dinheiro para ela, é uma receita. Sua empresa é prestadora de serviço, a venda de serviço, por exemplo, banco, na realidade, uma empresa de internet, quando ela vende o serviço, é uma receita também. Né? Receitas financeiras, quando a empresa faz uma aplicação financeira, essa aplicação financeira dá um rendimento, isso é chamado de receita financeira. Então, isso vai aumentando o patrimônio da empresa. E outras receitas? Outras receitas pode ser uma restituição tributária, né, algum recurso que entrou, que está fora da atividade da empresa. Então, tudo isso movimenta o patrimônio para cima, modifica o patrimônio para cima. E os gastos, ok? Os gastos modifica o patrimônio para baixo, ou seja, diminui o patrimônio da empresa. Né? Então, os gastos com compras de matéria-prima, né? Ou seja, por que diminui? Mas a professora falou lá atrás que a matéria-prima vai virar estoque, sim, mas quando você compra matéria-prima não vai ter que sair dinheiro da empresa? Então está diminuindo, né? Material de embalagem, despesas de escritórios, energia elétrica, ou seja, todos esses custos fixos, né? Despesas por vendas, despesas financeiras, ou seja, toda forma de gasto da empresa, ela vai modificar o patrimônio, porque está saindo o recurso da empresa. Então, só vamos fazer uma paradinha aqui e rememorar. Então, ou seja, a estrutura patrimonial vai mostrar que o ativo são os bens e direitos. E o passivo são as obrigações e o patrimônio líquido. Ok? Bom, no ativo onde estão os bens e os direitos, onde são aplicados os recursos da empresa. Os recursos que a empresa adquire, ela aplica e fica registrado em forma de bens e direitos. Ou seja, quando faz uma aplicação financeira, quando adquire bens, né? Quando forma estoque. E o passivo? O passivo, onde estão as obrigações de patrimônio líquido, são as origens dos recursos. Então, quando os sócios colocam dinheiro na empresa, é a origem de recursos. Quando a empresa pega um recurso de terceiros, seja financiadores, bancos, são recursos de terceiros que estão entrando na empresa. A empresa passa a ter obrigações com eles. E quando os sócios colocam dinheiro na empresa, são recursos próprios. Então a empresa passa a ter uma obrigação com os sócios, fica registrado no patrimônio líquido. Ok? Viu como é fácil? Bom, então, eu falei de fontes de financiamento, ou seja, eu falei da origem dos recursos. Então, as origens dos recursos, como eu disse, estão no passivo. E os recursos são aplicados no ativo. Ok? Então, as origens do recurso que move a empresa estão no passivo. Então, quando esse recurso chega na empresa, eles são aplicados no ativo. Então, ou seja, quando está lá no passivo o registro das obrigações, quando eu falo que é para a empresa financiar essa atividade, estou falando do financiamento operacional da empresa. Então, por exemplo, quando a empresa não tem funcionários, colaboradores, a empresa não vai pagar esses funcionários no final do mês, então a empresa tem uma dívida com os funcionários. Então,
todo trabalhador ele está financiando a empresa, porque ele está vendendo a mão de obra dele, ok? Tendo a promessa de pagamento somente dali um mês. Ele não recebe todo dia, ele recebe num dia específico. Então, né, o funcionário ele está financiando a empresa. Quando a empresa compra a prazo do fornecedor, o fornecedor está financiando a empresa. Então no lado do passivo está o financiamento operacional, está o capital de giro, né? Então o que acontece? As operações de origem de recursos vai financiar operações da empresa, vai financiar o capital de giro, vai financiar o imobilizado, né? Ou seja, que é a manutenção do prédio, do terreno da empresa, né? Então o que acontece? As fontes de financiamento, além do passivo, né, são também os capitais, né? Então, ou seja, o que financia, né, a empresa que está no passivo são os capitais próprios, que é o dinheiro dos sócios, e os capitais de terceiros, né, que são as empresas de fora da empresa que financiam essa empresa. São os fornecedores, são os colaboradores, né? Ok? Bom, então, falando da estrutura patrimonial, vamos começar olhando a estrutura do passivo. Então, eu disse que no passivo, né, estão as obrigações da empresa com terceiros e com os sócios. Bom, as obrigações da empresa, ok, com terceiros que vão ocorrer dentro do espaço de um ano são chamados obrigações circulantes. Circulante é tudo aquilo que se refere às obrigações da empresa ou direitos da empresa, mas aqui no caso, como é passivo, são obrigações, todas as obrigações que a empresa tem dentro do ano. Então, por exemplo, todas as obrigações que a empresa tem dentro do ano de 2021 serão chamados de passivo circulante. Então, no passivo circulante é onde se registram todos os movimentos de obrigações patrimoniais que ocorrem dentro do exercício contábil. Ou seja, em contabilidade, ano é chamado de exercício contábil ou exercício comercial. E as obrigações e as dívidas que a empresa tem, que vão vencer para além de 12 meses, para além de 2021, dívidas que a empresa tem ou se não ela tem uma dívida de longo prazo, ela vai continuar pagando em 2022, 2023. Todas essas obrigações que a empresa tem para além de um ano é classificado como não circulante. Circulante, todas as obrigações que a empresa tem dentro do ano. Não circulante, todas as obrigações que a empresa tem para os anos seguintes. Então, é onde se registram todos os movimentos e obrigações patrimoniais que vão incidir para além do exercício contábil. Okay? Então, no passivo estão registrados, okay, o que é circulante, ou seja, as obrigações dentro do ano, ou não circulante, que são as obrigações para os anos seguintes. Estão registrados também as obrigações da empresa para com sócios, que é chamado de patrimônio líquido. Então, patrimônio líquido é onde ficam registrados os recursos dos sócios, acionistas, além de registrar também os lucros ou prejuízos da empresa. Vamos mergulhar um pouquinho mais para dentro do passivo? Vamos lá. Então, quando eu falo de passivo circulante, eu estou falando das compras a prazo de matéria-prima, de material de serviço, né? MP matéria-prima, MS material de serviço, das mercadorias de materiais de escritório, né? Então, ou seja, é no passivo circulante que nós registramos todas as obrigações que a empresa tem com os fornecedores. Mas também se registra as obrigações, ok, de salários a pagar. Registra também as obrigações dos impostos e as taxas não pagas, os tributos a pagar, tudo que vai incidir dentro do ano fiscal, dentro do mesmo ano. Então, tudo isso são exemplos de passivo circulante. E passivo não circulante é chamado de exigível a longo prazo. Então, é o que se exige da empresa a pagar nos próximos anos. Então, pode ser empréstimos junto a bancos no país, empréstimos não pagos no exterior, financiamento pelo BNDES, financiamento pelo FINAME, que são programas de financiamento
do governo federal, que geralmente são financiamentos de longo prazo. Então, todo financiamento de longo prazo que uma empresa ou organização faz ficará registrado no que chamamos de exigível a longo prazo, que são uma conta não circulante. Ok? Então, e no patrimônio líquido? No patrimônio líquido estará registrado o dinheiro do sócio, que é o capital social, as reservas de capital, né? Que é, na realidade, um documento jurídico que, na realidade, garantem, né, o capital da empresa. Né? Estão ali o registro de lucros, estão ali os registros dos prejuízos. Tudo isso vai compor no passivo, né, as obrigações com sócios que ficam registrados no patrimônio líquido. Beleza? Vamos lá para o ativo? Vamos entender o ativo? O ativo vai seguir a mesma métrica, ok? Então, todos os bens e direitos que a empresa tem dentro do ano contábil, nós vamos chamar de ativo circulante. Então, onde se registram todos os movimentos dos direitos patrimoniais que ocorrem dentro do exercício contábil. Então, né, a aplicação financeira que vai vencer dentro do ano fiscal, ativo circulante. Ok? Receitas, vendas que entram direto na conta banco da empresa, ativo circulante. Estoque, ativo circulante. Porque, né, na realidade, são bens e direitos que a empresa está se apropriando, né, para dentro do ano. E aqueles direitos que a empresa tem, ok, que ela vai se apropriar desse valor nos anos seguintes, são chamados de ativo não circulante, né? Alguns livros financeiros vão chamar de realizável a longo prazo, ou seja, são direitos financeiros que a empresa adquire, mas que ela só vai tomar posse daquilo nos anos seguintes. Então, no ativo não circulante é onde se registram todos os movimentos de direitos patrimoniais que vão incidir para além do exercício contábil, ou seja, nos anos seguintes. Isso daqui, gente, é padrão contábil no mundo inteiro, ok? Tudo que é registrado, tudo que são bens e direitos, obrigações para dentro do ano, é circulante. Tudo que é para os próximos anos é não circulante. Ok? Essa é a divisão básica, né, da estrutura patrimonial. Vamos mergulhar para dentro do ativo. Né? Então, olha, lembra que eu falei daquilo que é para além de um ano, é o realizável a longo prazo. São os investimentos, os imobilizados da empresa. Como assim imobilizado? Quando a empresa compra um prédio, esse prédio não vai permanecer na empresa por mais de um ano? Vai. E não é um bem da empresa? É. Então, ele é um bem, ok? Não circulante. Intangível, onde estão registradas as marcas e patentes. É intangível, mas vai permanecer com a empresa para além de um ano. Então, tudo isso aqui é registrado, ok? Então, vamos mergulhar. No ativo circulante, ou seja, todos os bens e direitos da empresa que ela está se apropriando dentro do ano contábil, é o dinheiro que está no caixa ou nos bancos, é a matéria-prima, é mercadorias que estão em estoque, é as vendas a prazo sem duplicata a receber dentro do ano. Tudo isso é ativo circulante. E o ativo não circulante? Né? O realizável a longo prazo, gente, são os direitos bancários, como aplicações financeiras ou duplicata a receber fora do exercício contábil. Acontece com muita indústria de fazer uma venda em que ela entrega o produto agora, mas vai receber só futuramente. Ou às vezes a empresa está fazendo um financiamento de longo prazo. Por exemplo, imagine que você é um banco. E como banco, o banco está financiando um maquinário para a empresa pagar em 5 anos. Significa que, né, todos os valores a vencer a partir de 2022, a empresa vai deixar registrado
como um ativo não circulante, porque é um direito que ela tem, mas é um direito que ela vai tomar posse somente no exercício seguinte, né? Então, se a empresa, se você é um banco, é um direito que tem, mas imagine que você é uma indústria. E você, como indústria, você é uma indústria de forno e vendeu um forno, né, para a Balduco. E você está financiando a Balduco para ela pagar esse forno em 4 anos. Significa que as parcelas que a Balduco tem a pagar para você enquanto indústria, ok, que vão vencer a partir de 2022, ficarão registrados como direitos a receber, mas nas contas não circulantes, porque vão vencer somente fora do exercício contábil, ok? Então, e ainda tem, né, os investimentos, né, que são o que, gente? As aplicações em ações que as empresas fazem, né? Então toda essa movimentação financeira, né, que é a compra de ações, de debêntures, de fundos de investimento, tudo isso vai ficar registrado, ok? Como investimento lá na conta do não circulante, porque vai permanecer muito tempo com a empresa. Mobilizado, toda vez que a empresa compra móveis, imóveis, maquinários, veículos, é chamada uma conta permanente, que vai permanecer na empresa, mas é uma conta contábil chamada imobilizado, ok? Como vai permanecer na empresa durante muito tempo, é não circulante. E intangível, gente, são as marcas e patentes que você não pode pegar na mão, mas tem valor de mercado. Por ter valor de mercado, fica na conta intangível, e como vai permanecer muito tempo na empresa, está do lado da conta não circulante. Ok? Parece complicado, mas não é. Ok? Então, as empresas, no final das contas, quando elas fecham o balanço patrimonial, elas sempre fazem. Lembra que eu falei que a contabilidade, ela como meta, ela tem a função, né, patrimonial, a função de controlar o patrimônio, mas tem a função também financeira e econômica, né, que é analisar a parte de crédito. Então, para fazer uma análise, né, da função econômica da contabilidade, é verificar como é que está a situação patrimonial, ok, da empresa, ok. Quando o ativo circulante está maior que o passivo circulante, ou seja, estamos falando de obrigações e direitos de curto prazo. Quando o ativo está maior que o passivo, a situação patrimonial é positiva. Significa que a empresa está superavitária. Significa que o patrimônio líquido dela está positivo. Agora, quando o ativo está menor que o passivo, significa que a empresa está endividada. A situação é negativa. Essa empresa está deficitária. Ok? Todo o capital foi absorvido e o passivo, né, está em dívida. Existe um terceiro termo? Existe. Né? Quando o ativo está igual ao passivo, a situação é nula. Significa que todo o patrimônio pertence a terceiros, o total dos bens e direitos iguais é igual às obrigações, mas não continua devendo. Ou seja, quando o ativo está igual ao passivo, significa que a empresa ela tem recursos suficientes para poder fazer frente com todas as obrigações dela com terceiros e com sócios, mas essa empresa não está numa trajetória de lucro. Ela está numa trajetória nula, quando o ativo está igual ao passivo. Mais para frente vocês vão entender isso. Hoje é importante vocês entenderem a estrutura patrimonial, ok, que a contabilidade construiu. Ou seja, a estrutura patrimonial é que os registros contábeis são registrados em ativo ou passivo dentro de contas circulantes e não circulantes. Isso que é importante hoje vocês entenderem. Isso é algo que ficou evidenciado na lei número 6.404 de 76, né? E depois ela foi confirmada na lei 11.941 de 2009, conforme a medida provisória número 449 de 2008. Então, ou seja, em lei, o modelo de balanço patrimonial tem que seguir, ok, esse modelo. Do lado do ativo, é o ativo circulante, o ativo não circulante, o realizável a longo prazo,
os investimentos, imobilizado e intangível. Quando a empresa vai mostrar seu balanço, tem que mostrar nessa ordem. Aquilo que é ativo circulante, aquilo que é ativo não circulante, que vai... Então, o que é ativo não circulante? Onde vai estar registrado realizável a longo prazo, investimentos, imobilizável e intangível. Isso é obrigação de lei. Todo balanço tem que seguir, né, essa metodologia, essa métrica. E no passivo, mesma coisa. Passivo não circulante, onde estarão registradas todas as obrigações de curto prazo da empresa. Curto prazo é tudo que vai ocorrer dentro do ano. E o passivo circulante são as obrigações de longo prazo da empresa. E além disso, do lado do passivo fica registrado, né, tudo que pertence ao patrimônio líquido. Que tem que registrar o capital da empresa, as reservas de capital, né, e também registrar os lucros e prejuízos da empresa. Isso aqui é obrigação em lei. Todo balanço vai obedecer essa estrutura. O que você tem que fazer então, depois desse vídeo aula? Ler novamente o material que eu enviei, que está em forma de slide, assistir novamente essa aula e fazer atividade, porque ao fazer atividade proposta, você vai conversar com o conteúdo. Ao conversar com o conteúdo, vai gerar a aprendizagem. Ok, gente? Então é isso aí. Um bom final de semana para vocês e um grande abraço. Até a próxima. É isso aí.